para a gente falar bastante sobre essa quarta-feira de jogos movimentadíssimos de goleadas e brasileiros classificados e um eliminado na Libertadores. Bom, vamos começar com as nossas manchetes, né? Os destaques desta quarta-feira, começando pelo Mauro César Pereira. O Flamengo goleou o Independente Del Valle, Mauro César. Boa noite, William, João, Gian, Vitor, fã de esportes. O Flamengo sai fortalecido do seu duelo com a Covid-19 e descobre que tem mais jogadores do que imaginava para servir ao técnico Domênico Torrente e descobriu um auxiliar bem esperto à beira do campo, o nosso glorioso Jordi Guerreiro, como sem bermuda. Achei que a bermuda de calça comprida, né? É verdade. Eu pensei que a bermuda era um fator sorte, mas para ele tanto faz, né? É competência. Bermuda para jogos diurnos. É verdade. Não tem a mística da bermuda, como gosta. Não, a mística é com o Vitor Birner. É com o Vitor Birner, muito bem. Por isso, passo para o Vitor Birner. Vitor Birner, o destaque da eliminação do São Paulo, Birner. Eu vou até mudar a manchete, porque o São Paulo nunca tinha perdido para o River Plate. Boa noite para você, em Libertadores. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. A mística acabou. Era previsível. Muito bem. Geode, o destaque da goleada do Palmeiras, 5-0. O Palmeiras deslanchou aí no segundo tempo. Deslanchou no segundo tempo, como você disse. No primeiro tempo, um Palmeiras igual que a gente está acostumado a ver toda a rodada. No segundo tempo, um Palmeiras com mais ambição e com outro garoto se destacando, né? Nessas que são as boas notícias do Palmeiras na temporada, o destaque dos garotos, dessa vez o Wesley colaborando bastante para a goleada do Palmeiras por 5-0. Muito bem. Mais um destaque da goleada do Flamengo, agora com o João Guilherme. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, William. Boa noite para você, para o Mauro, para o Birner, para o Gian. E o meu destaque é o seguinte: o Arrascaeta é um deboche. Nessa semana difícil, quando muitos jogadores ficaram de fora, e ele se tornou aí o mais experiente em campo, com apenas 26 anos, mas ainda muita coisa para mostrar. Ele assumiu a responsabilidade e comandou o time do Flamengo dentro de campo. E como o Mauro César muito bem disse, novas opções surgiram neste elenco do Flamengo, que já era tão forte, e o Arrascaeta, sem dúvida alguma, foi um grande destaque, um grande comandante do Flamengo dentro de campo. 3 jogos seguidos liderando esse Flamengo. Para fechar os destaques, as manchetes, volto com o Geode. E o Corinthians, hein, Geode? E o Corinthians? Pois é, Corinthians 0, Atlético Goianiense 0 em São Paulo. Quem não viu o jogo, olha para o placar e fala que mau resultado para o Corinthians, né? Quem viu o jogo fala que ótimo resultado para o Corinthians. Um Corinthians que não evoluía com o Thiago e que não vem evoluindo também com o Coelho. Muito bem. Mauro, vamos lá? Começando aí pelo Flamengo, 4-0, goleada, lavou a alma. Segue em frente aí na Libertadores o rubro-negro, numa partida realmente que a molecada mostrou de novo personalidade, hein? Eu acho que assim, tem um detalhe que é importante ressaltar, tanto no jogo de domingo como no jogo de hoje, ao contrário do Flamengo, que joga com a chamada linha alta, ocupando o campo do adversário, com seus zagueiros lá no meio do campo, às vezes até no campo de ataque, tanto quanto o Palmeiras, quanto hoje contra o Independente Del Valle, o Flamengo jogou mais protegido, né? Hoje até pelo fato de a equipe equatoriana gostar muito de ter a bola. Então o Flamengo foi um time com uma estratégia mais adequada para esse jogo. Houve muita discussão quando o Domênico Torrente montou o Flamengo mais reativo contra o Santos, naquela vitória por 1-0 na Vila Belmiro. Quando, na verdade, a gente dizia isso naquela semana. O Flamengo até teve muito equilíbrio de posse de bola com o Santos, embora o Santos tenha ficado mais tempo com ela naquela oportunidade. Mas foi uma situação de jogo, né? Ele tirou proveito de um cenário que se apresentou. E até eu falava aqui, sem querer comparar as equipes, obviamente, o Liverpool faz isso, o Klopp faz isso. Dependendo do adversário, ele vai jogar com mais tempo de posse de bola ou com menor tempo de posse de bola. O cenário que determina. E o Flamengo, tanto domingo quanto hoje, é importante até observar isso na avaliação desses garotos, que hoje foi uma linha defensiva, toda ela formada por garotos, né? Do goleiro ao lateral esquerdo, todos os garotos que se conhecem da base, mas são muito novos. Um jogo de Libertadores, muita responsabilidade. O Flamengo não poderia perder esse jogo. Então o Flamengo protegeu mais a sua linha defensiva, tanto no domingo quanto hoje. E hoje usou e muito a velocidade e a qualidade dos seus jogadores, né? A vitória foi toda ela construída com jogadas assim, já no primeiro gol do Lincoln,
que conseguiu, até muita gente fala, viu, o pessoal critica o Lincoln, critica porque ele erra muito, ele falha muito. Hoje ele fez o gol, ele se dedicou mais, jogou mais, fechou, marcou, saiu cansado, trabalhou melhor. É isso que se espera dele. Não só que ele faça os gols. Gol, né, Mauro? Exato, e roubou a bola. Gol, né? E roubou a bola que iniciou o segundo gol, marcado pelo Pedro no passe do Gabriel. Então, assim, é isso que se espera dele. O Lincoln é um jogador, às vezes, um pouco. Parece que ele já é um super craque. Parece que ele é o Vinícius Júnior. Né? E o Vinícius Júnior não pode jogar assim. Aliás, fez o gol da vitória hoje do Real Madrid no Campeonato Espanhol, né, contra o Valladolid. Então, hoje o Flamengo usou uma estratégia muito adequada para esse adversário e para esse cenário. Então, tirando a lesão do Gabriel, uma torção ali de tornozelo, né, que preocupa, obviamente, foi tudo perfeito. Né? Faltaram duas coisas: o Gabriel não se machucar e o Flamengo fazer mais um golzinho para ficar 5. Mas 4 foi legal. Já deu para a torcida ficar mais tranquila, se sentir minimamente vingada. Não era jogo para se pensar em goleada e ela aconteceu. E essa goleada, pelo fato de ser em cima do time que tinha feito 5 no Flamengo, que tomou 4 do Júnior Barranquilla logo depois, ela meio que... não vou dizer que cura a ferida, porque o vexame do 5-0 vai ficar para sempre na história. O Flamengo não pode tomar de 5-0 em lugar nenhum, como tomou lá em Quito. Mas, de certa forma, é um remédio que faz sarar mais rápido aquela ferida, vai cicatrizar mais rapidamente, porque o Flamengo devolveu com uma goleada marcante, mesmo com um time muito desfalcado. E o Independente Del Valle, apesar dos desfalques pela Covid, só teve 2 jogadores diferentes em relação à sua escalação inicial de 2 semanas atrás, quando aplicou 5-0 no Flamengo. Então era o time titular, praticamente, não teve grandes problemas o Miguel Ramírez. Enquanto o Flamengo não tinha nem seu técnico, tinha vários jogadores, os que ficaram no banco, 6 dos 7 da primeira leva da turma com Covid no banco de reservas, os jogadores não estavam na condição ideal, o Mateuzinho que começou, daquele grupo de 7 jogadores, né, a partida de hoje. Então foi uma noite praticamente perfeita, ou até mesmo, não foi perfeito por causa da lesão do Gabriel, porque ainda por cima teve o resultado do outro jogo que permitiu uma classificação antecipada. Então o Flamengo vai ter no mês que vem uma semana, que é a semana anterior à do jogo contra o Júnior de Barranquilla no Rio de Janeiro, com 2 partidas, terça e quinta, pelo Campeonato Brasileiro. E ia ficar bem pesado esses jogos, fim de semana, e jogar uma partida decisiva na Libertadores. Ele se livra desse problema, ele fica bem mais tranquilo. Então a coisa mudou radicalmente e, de fato, eu acho que o Flamengo sai muito fortalecido em vários aspectos depois de um vexame horroroso lá em Quito, né, e de sofrer com tantos problemas provocados pela Covid-19. Sai um outro Flamengo e com uma proposta de jogo que serve para alguns momentos e foi muito bem utilizada nessa noite contra o Independente Del Valle. Ô João, mesmo com um time muito desfalcado, foi a melhor atuação do Flamengo na gestão Domi, curiosamente sem o Domi ali à beira do gramado? Tem aquele jogo contra o Bahia lá em Salvador, né, que o Flamengo venceu por 5-3, que foi um bom jogo. Tivemos o Fla-Flu no Maracanã, do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo também foi bem. A atuação contra o Barcelona de Guayaquil, né, na semana passada, naquele jogo complicado, quando muitos estavam já com Covid, não ia ter jogo e acabou tendo jogo. Mas realmente foi uma atuação muito especial. Agora, essa semana do Flamengo deixou muito claro, tenho a impressão para todos, que o elenco, que já era considerado o melhor do futebol brasileiro, e até com uma certa vantagem em relação aos rivais, ele acabou ficando ainda mais forte. E o que é mais interessante, com opções dentro de casa. Uma tradição do clube, né, de revelar jogadores, de formar muitos jogadores que acabam se destacando. Por exemplo, nesses 2 últimos jogos aí, o Hugo Souza, o goleiro, o Neneca, fica claro que ele é um goleiro que tem um potencial muito grande e que vai brigar por um espaço em pouco tempo no elenco do Flamengo. Ele hoje já suplantou o César, né, já começou jogando, o Diego Alves daqui a pouco vai voltar. Por exemplo, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, até agora, eles ainda não conseguiram se firmar, não conseguiram um encaixe ali na defesa do Flamengo. Esses meninos que jogaram hoje, né, especialmente o Natan, que foi muito bem, que jogou também no domingo passado contra o Palmeiras, o Noga jogou hoje e jogou muito bem, o Otávio tinha jogado lá no domingo passado, eles mostraram em pouco tempo que são zagueiros que também entram na briga de igual para igual por um espaço no time do Flamengo para jogar ao lado do Rodrigo Caio, por exemplo. O Ramon, lateral esquerdo,
Hoje, na minha avaliação, não é nenhum absurdo dizer o seguinte, que ele pode tranquilamente, num primeiro momento, ser o reserva imediato do Felipe Luiz. Pelo futebol que ele apresentou, pela qualidade que ele apresentou, ele pode até suplantar o René. E eu acho que o Lincoln merece uma atenção especial, né? O Lincoln ele está na sua 4ª temporada na equipe principal do Flamengo. Ele surgiu junto com o Vinícius Júnior, ele subiu com 16 anos, ele teve poucos momentos de brilho no profissional do Flamengo, aquele gol na Copa do Brasil, empate contra o Grêmio, o gol contra o Botafogo na reta final do Brasileiro do ano passado, numa vitória difícil que o Flamengo teve em cima do Botafogo no Engenhão, mas na maior parte das ocasiões ele acabou não indo bem. E ficou muito marcado por causa da perda daquele gol contra o Liverpool na final do Mundial. Chegou até a virar motivo de chacota, de dirigente, falando, dando declarações, até publicamente, de que não podia um jogador como o Lincoln estar no Flamengo. Pois bem, o Lincoln, tanto hoje, mais hoje do que no domingo, mas hoje e contra o Palmeiras no domingo, ele foi muito bem. Ele hoje fez uma grande atuação quanto teve fôlego. Ele